A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, nos encontramos aqui mais uma vez nessa plataforma de comunicação, aonde nós temos a honra de servir a doutrina espírita no que tange a sua divulgação. E gostaria de vocês, meus irmãos, e eu quero dizer para vocês que faço isso com muito gosto, muito coração, esse trabalho de a gente conversar sobre a doutrina dos espíritos nos seus mais diversos aspectos, para que a gente possa entender um pouco mais da nossa posição aqui no mundo, do nosso papel, das nossas tarefas e do nosso destino. E eu gostaria também de dizer aos meus irmãos daí, espero que vocês estejam muito bem. Se não estiverem bem, isso vai passar. Sejamos positivos, tenhamos confiança que tudo isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Não existe evolução sem sacrifício, não existe evolução sem dor, não existe evolução sem esforço. Ok? Como vocês já sabem, como manda o protocolo, nós vamos ter a leitura da página e logo depois iremos iniciar a nossa conversa. Eu quero dizer a nossa conversa para a gente ficar mais próximo, que aqui não existe posição de mestre, nem de guru, nem de guia, de nada disso. Nós somos todos trabalhadores, todos nós somos aprendizes dentro da doutrina espírita. Uns com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de vivência, com um pouco mais de leitura do que o outro. Apenas isso. Somos todos companheiros viajantes nessa evolução espiritual, no atual estágio do planeta Terra, encarnados todos nós sobre a escola, abraçados pela escola, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Ok, meus irmãos? Faremos a leitura e depois voltaremos com a nossa prece e aí vamos dar início aos estudos, ok? Ceifa de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 48. Imunização espiritual. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Temos efetivamente duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para adiante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariemos, na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes. Centros de oposição sistemática. Ameaças silenciosas. Portas fechadas ao concurso espontâneo. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. Suspeitas injustificáveis. Propósitos de desforço. Antipatias gratuitas. Prevenções e sarcasmos. Aborrecimentos. Sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos as possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários. Tanto quanto é muito importante saber tolerá-los, é respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Compreendemos, assim,
que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Então, meus irmãos, estamos de volta. Vamos então fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhinhos, pensar no nosso meigo nazareno, da maneira como cada um gosta de pensar, de ter na sua tela mental e no seu coração. Querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez nesse dia, nesse horário, nessa plataforma tecnológica, para falar, Senhor, dos seus ensinos, para falar da sua doutrina espírita. Pedimos ao Senhor que possa abençoar as nossas vidas, possa abençoar as nossas palavras, possa abençoar o nosso desejo de nos esforçar para o bem, possa abençoar o nosso coração, possa abençoar o nosso propósito. Peço a Ti, Senhor, que abençoe também a todos os espíritos trabalhadores do além e do campo físico, da instituição que nos convidou, da instituição que nos abraça, nos agasalha nesse convite de amor e de educação espiritual, vamos dizer assim. Mestre, tem sido muito difícil a nossa luta aqui na Terra, os enfrentamentos que temos que ter sempre conosco mesmo, com as nossas imperfeições e com as imperfeições do mundo. Mas o Senhor está no comando e o Senhor está convocando a todos nós para continuarmos seguindo, para acreditarmos. E acreditamos, Senhor, e estamos seguindo, confiante em Ti, que o Senhor está no leme de tudo. Obrigado, Senhor, que abençoe as nossas palavras, que abençoe o nosso momento, que abençoe o nosso dia. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos conversar sobre... O tema da nossa conversa é No Além, Regiões de Bênção e de Dor. Nós estamos trazendo esse tema principalmente para os nossos irmãos recém-chegados à doutrina espírita, recém-chegados à casa, ou então aqueles que estiveram distantes, já tiveram contato com o espiritismo, se afastaram, estão voltando e precisam fazer vamos dizer assim, uma reciclagem, uma reformulação, uma lembrança e tudo mais. E para aqueles que são mais experimentados, eu conto com a vibração de vocês, com o apoio de vocês, para que a gente possa fazer o melhor na divulgação da doutrina espírita, o melhor aqui para comentarmos sobre esse tema. Bom, vamos lá. É normal, vamos dizer assim, é normal que todo simpatizante das causas espirituais, ou do nosso próprio espiritismo, eles ficam sempre se perguntando, né? Temos sempre aqueles questionamentos perguntando sobre a vida do além, ou seja, do além-túmulo, da nossa passagem física aqui. Como é aquilo lá? Como é que funciona? Como é que são essas coisas? Então nós trouxemos aqui alguns elementos da doutrina espírita, né, do Livro dos Espíritos e outros de obras referendadas, como do Divaldo Pereira Franco pela Joana de Anjos e o Miranda, né, Filomeno de Miranda também, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse assunto. Então vamos lá. Vamos começar pela passagem de Jesus. Jesus disse em um certo momento para os discípulos o seguinte trecho, eu só tirei um pequeno trecho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus, ao colocar isso, ele vamos dizer assim, ele encerra a questão, ele fecha uma questão afirmando que existe outras moradas fora da morada física, fora do nosso
tempo-espaço físico, vamos dizer assim. Ele coloca isso. Então, a nossa perspectiva começa a dilatar tudo isso. O próprio Cristo, que na nossa doutrina é o governador espiritual do nosso planeta. Então, ele já disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Na doutrina, assim, na doutrina espírita, no movimento espírita, é muito comum esse tema ser abordado para as questões da além-terra, né? Fora do orbe Terra, fora da escola Terra, né? Fora do nosso planeta. É muito comum hoje como uma confirmação que existe vida no universo afora. Sem dúvida, até está no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam que é presente. A criação está em todos os cantos e existe vida inteligente, espíritos, em diversas fases de evolução no universo afora. Mas o nosso assunto não é falar das moradas fora do planeta Terra. É das moradas dentro da dimensão da nossa escola Terra. Então vamos refletir uma questão aqui. A primeira, sobre há muitas moradas na casa do meu pai, né? A primeira se refere à pluralidade dos mundos habitados no universo. Sem dúvida, Jesus colocou também essa questão, como eu já falei, de outros planetas. A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após a desencarnação. E o segundo conceito que está dentro dessa mesma formulação por Jesus Cristo, ele fala das várias dimensões ligado ao nosso planeta Terra. Então, nosso planeta Terra, ele não só encerra no mundo físico, ele é além do mundo físico. E no mundo extrafísico, um mundo que não é, da nossa natureza material, que nós chamamos de mundo espiritual, ele tem várias dimensões. Essas dimensões são também outras moradas, do qual Jesus se refere. A outra questão a terceira tem relação com os níveis e graus de evolutivo, moradas, de cada espírito, independentemente do plano de vida que se situe. A outra questão essas vibrações, ou seja, essas instâncias de vibrações, essas dimensões, elas são regiões de moradia dos espíritos. E essas regiões estão proporcionalmente ligadas à evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído moral e intelectualmente o espírito, mais ele está nas camadas superiores da dimensão ligada à Terra, das vibrações ligadas à Terra. Quanto mais atrasado, quanto mais brutalecido, muito mais materialmente muito ligado à matéria, aos instintos básicos e ao que nós chamamos toda a inferioridade moral, ele se situa nas regiões mais densas, mais primitivas, mas até mais material, ok? Bom, entendido isso, vamos... Só um minutinho, entendeu? Entendido isso, vamos dar seguimento aqui. Então a gente vai lá primeiro buscar na fonte do Livro dos Espíritos. Na pergunta 225, Allan Kardec faz aqui a seguinte questão. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Bom, eu peguei essa pergunta para a gente depois comentar assim. Erraticidade, no conceito espírita, é a região ou a situação aonde se encontra o espírito que não esteja encarnado. Vocês vão ver no dicionário que diz assim, uns dizem assim, é o intervalo entre as encarnações, etc, etc. É também, mas também vamos dizer assim, a origem aonde está o espírito. E essa erraticidade, que na verdade é o plano espiritual, ele é diverso, como eu falei para vocês. Ele tem várias camadas, várias
regiões de vibração diferentes. Mas ele está perguntando aqui se isso é um grau de inferioridade do espírito. Tá? E aí os espíritos vão dizer uma resposta muito interessante. Eles vão falar assim, não, porquanto há espírito errante de todos os graus. Há espíritos errantes, ou seja, há espíritos na erraticidade, há espírito no plano espiritual de diversos graus evolutivos, não necessariamente inferiores, mas também inferiores. Eu diria assim, tem espíritos inferiores, tem espíritos medianos e tem espírito nas mais diversas escalas de espíritos superiores. Então tá lá, é o mundo espiritual, vamos lá, é o todo espiritual ali. É da onde nós viemos, é a nossa origem. Tá? Então nós estamos aqui de uma passagem no mundo material sob o estado da encarnação, mas nós vamos retornar ao nosso mundo original, que é o nosso mundo espiritual. Aí ele vai continuar aqui na resposta, a resposta não acabou ainda não. Ele fala assim, a encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então é como eu acabei de falar agora. A nossa origem é o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual também ele é transitório. Se ele tem várias, vamos dizer assim, várias camadas vibratórias de graus diferentes de evolução, significa que tudo são instâncias provisórias, são instâncias transitórias do qual o espírito transita no seu processo evolutivo. Então compreenda, na doutrina espírita, no conhecimento espírita, nada é estático e nada é paralisado. Ninguém chega a um ponto X e nunca mais avança. Não existe isso. Até Jesus Cristo, que a gente chama que ele está numa faixa crística da evolução, são os seres crísticos, né? Seres que são construtores de mundo, governadores de mundo, dos mundos aí, ele também está em evolução. Mas compreendemos que ele está no estágio de evolução que nós não temos capacidade de entender. Nós não sabemos como é que é o mecanismo de evolução de um espírito do nível de Jesus Cristo, que é puro em relação às influências da matéria, mas é um espírito ainda em evolução. Mas ele é tão grande, tão poderoso, tão bom, tão amoroso, etc., que a gente acha que ali é o ponto final. E não é o ponto final. Ele está seguindo também a sua marcha evolutiva. Como é que se dá? Nós aqui no nosso grau de inferioridade, como espíritos amarrados ao ciclo das encarnações, nós não temos a capacidade de entender ainda. Um dia nós iremos entender. Okay? Mas, por enquanto, nós temos que cuidar aqui da nossa vida, do nosso estágio, da nossa série, vamos dizer assim, da nossa série escola aqui evolutiva. Ok? Bom, espero que vocês estejam entendendo bem. Vocês vão ver aqui uma figura, que eu vou colocar aqui uma figura aqui no alto para vocês, que é tirada do livro Cidade do Além, que é um livro escrito em parceria com Chico Xavier, de uma... eu não estou conseguindo ler direito aqui, Eugênia Cunha, sei lá. É um livro muito famoso, foi muito famoso no passado, né? Lá nos anos, acho que nos anos 90, que foi muito badalado. É um livro em que ela faz uma visita ao mundo espiritual e ela vai ao nosso lar, então ela descreve sobre o nosso lar, ela desenha tudo, e ela leva todo esse material para o Chico avaliar, e o Chico avalia e tem assessoria, vamos dizer assim, do espírito André Luiz e tudo mais, e ele confirma tudo aquilo ali, e ela, então assim, ela publica o livro que ela descreve, ela desenha a cidade do nosso lar, como é que é, etc, etc. E ela também faz um mapa assim, dimensional, do como é que é os planos aqui da Terra. Como vocês podem estar observando aí, quem está vendo, né, vendo a tela aí.
Então vocês podem ver no livro, desculpa só um minutinho, deixa eu ampliar aqui. Então assim, o mapa que ela coloca, né, a Gergonina Cunha, ela coloca uma escala aqui de 1 a 12, essas faixas de vibração do mundo espiritual. Ela começa lá com um núcleo denso, aliás, um núcleo interno, que é um núcleo denso, depois ela fala do núcleo externo, depois ela fala da própria crosta, ela fala do manto, né, onde estão os continentes, tudo colocado assim, do manto terrestre, a crosta terrestre, que é a parte de cima, e aí começa aonde nós estamos, começam os umbrais. Né, que umbral, até a palavra significa, se eu não me engano, periferia, entorno, uma coisa assim. Então lá, aí começa um umbral grosso, aonde estão os espíritos densamente inferiores, espírito esse, gente, que não tem mais a capacidade de encarnar na Terra, eles estão tão deformados do seu perispírito, da sua condição, que eles não têm mais. Então eles estão lá naquelas regiões extremamente densas. Depois vem o umbral médio, que também existe, onde existem várias cidades espirituais inferiores, como vários livros retratam, eles estão ali, é uma parte muito, muito forte, né, do umbral. Depois tem o umbral onde está nosso lar. Muitas pessoas se espantam, né? Não, o nosso lar está no umbral, tá. O nosso lar estaria na parte superior, quase final já do umbral, já indo para uma outra vibração. Seria uma espécie assim, vamos dizer, um umbral fino, né? Um umbral mais leve, mas é umbral ainda. Pasmem. Né? Eu também, na época, quando tomei essa informação, fiquei assim admirado, que a gente fica encantado com o livro Nosso Lar. Para quem não leu, por favor, leiam, é muito bom, muito esclarecedor. Então, quando a gente lê sobre o nosso lar, a gente fica assim, nossa, que beleza, todo mundo tem um desejo, né, de, eu quero ir para nosso lar. É tão bom, tão belo, etc. Mas ainda está na faixa do umbral. Tudo bem, na faixa final do umbral, como está aqui aqui. Depois ele segue, né? Ele fala, aí vem as regiões mais avançadas, as regiões assim mais felizes, as regiões bem melhores, que ela coloca como a região onde é desenvolvida a arte, a cultura, a ciência geral. Tem que lembrar que essas regiões ela tem as suas subdivisões também. E nessas regiões tem as suas cidades também, tem suas estações de moradia e de trabalho, de desenvolvimento da mesma forma. Só que lá só encontra espírito resolvido, vamos dizer assim. Espírito que não tem mais problema de estar assim intensamente ligado ao ciclo reencarnatório para as depurações, etc., como nós ainda nos encontramos. Depois vai um pouco mais além. A faixa, ela coloca aqui, a faixa número 10, a faixa de amor, que ela fala, né? Amor fraternal universal. Aí já são espíritos bastante angelicais, bastante desenvolvidos, né? Bastante evoluído. E aí eu acredito que já sejam, só eu que estou falando, tá? Eu acredito que aí já passa a ser a moradia daqueles espíritos que estão tão evoluído moral, intelectualmente, que eles já nem possuem nem mais os perispíritos. Né? Eles não devem ter nem mais perispíritos, eles são já só o corpo mental, que é um outro assunto para tratar de outro dia, etc. E assim vai. Depois ele faz com a diretriz planetária, né? Onde estão os dirigentes do planeta, onde estão os espíritos, né? Que é de Ismael, governador do Brasil, né? E todos os outros. E é dali, quando Jesus se aproxima da Terra atualmente, como nós temos informações, que ele vai conversar com esses trabalhadores dele. Ele é nessa região que Jesus se apresenta, ele se aparece ali, ele torna tangível para esses espíritos, que você lembrar que Jesus está numa escala solar, cósmica, sei lá qual é o termo que a gente pode usar. Depois ela vai falar
que é o número, é o 12, que é o, vamos dizer assim, é o espaço, é o espaço interestelar, né? É geral, aí tá, vai embora, né? Já é uma outra questão, né? Já o campo do infinito aí que tem outras moradas e outros ciclos evolutivos, etc, etc, do nosso pequeno conhecimento. Bom, se vocês quiserem se aprofundar, está aqui em cima, né? O livro se chama Cidade no Além, muito interessante, né? Para a gente compreender como é que é essa dinâmica espiritual, e é como eles dizem, tudo que é feito lá depois acontece aqui na Terra. Não é o contrário, não é da Terra que vai para lá, é de lá que vem para cá, ok? Então, entendido essa parte, nós vamos pensar numa outra questão, para a gente pensar nessas dimensões espirituais. Asseverou Jesus com imensa profunda sabedoria, a cada um segundo as suas obras, deixando evidenciado que o homem vive conforme os seus feitos. O que eu trouxe dessa passagem, desse comentário da Joana de Anjos? É o seguinte: a habitação dessas diversas faixas evolutivas, do qual eu coloquei aqui, depende do trabalho de cada espírito, depende da condição de cada espírito, da sua condição moral e da sua condição intelectual. Ele vai se situar em algum plano do mundo espiritual. Entenderam? Seguindo. Aí uma outra coisa que ela coloca também muito bem, assim, muito bem elaborado, para a gente pensar e tudo mais. Ela diz: o homem é o arquiteto da própria vida, resultando isso das ideias que agasalha e vitaliza. O que está dizendo? Nós somos arquitetos da nossa própria existência, né? Construtores do nosso próprio estado de felicidade ou de infelicidade. Somos nós que fazemos. E isso nós agasalhamos internamente e nós damos vida internamente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós criamos, daquilo que nós atuamos. Então, diante desse raciocínio, o mundo espiritual, ele será e é proporcional ao grau evolutivo de cada um, ao grau de conquista de cada um. Eu diria, em outras palavras, seria o grau de felicidade ou de infelicidade de cada um de nós, de cada um dos espíritos. Isso, senhores, é a mais perfeita da justiça. Isso, senhores e senhoritas, isso é a comprovação da lei de causa e efeito. É a comprovação de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então nós vamos residir no após-túmulo, né? No nosso desencarne, no nosso mundo espiritual, de acordo com o que nós cultivamos de felicidade ou de infelicidade dentro do nosso espírito. Nós vamos ser situados exatamente lá. Ok? Continuando. Tem aquele momento que a gente fica assim, ó. Né? Não ficamos assim? Dá uma paradinha, uma pensadinha aí, ó. No vídeo que eu tô colocando aqui, ó. Nós ficamos desse jeito, certo? Mas tem momentos que nós também estamos desse jeito. A Terra, que linda, né? Encantadora, ou seja, é o ponto de mais belo, de mais evolutivo, assim, de mais, não digo de evolutivo, mas de maior beleza que a gente consegue imaginar que Deus deixou para todos nós. Está aqui. Como é belo, né? Isso aí, esses vídeos, eles representam, assim, simbolicamente que eu coloquei aqui, o nosso estágio mental, né? Primordial, dominante da gente.
Então nós iremos nos situar nas regiões espirituais de acordo com o estado médio, com o estado mais comum que nós nos encontrarmos aí. Então é por isso que existem as regiões. Bom, uma outra coisa que eu trouxe aqui é o seguinte, que é também da Joana de Ângelo. Como, porém, receber a estranha, imensa, variegada massa que a cada momento deixa a Terra retornando às praias dos portos espirituais? Ela está dizendo o seguinte, vamos raciocinar. Não há milhões de pessoas que desencarnam todos os dias no mundo? Nos desencarnamos? E nós desencarnamos no mundo das mais diversas formas de acidente, de assassinato, na guerra, de doença, de mortes naturais, enfim, é uma vastidão de formas que nós desencarnamos. E aí como é que todo mundo chega lá nesse plano, no plano espiritual? Isso que ela está começando a colocar esse questionamento. Como classificar os delitos e julgar as ações nobres, considerada a diferença de posição? Ou seja, cada um é um tipo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas obras feitas e as suas obras não feitas, não é verdade? Então, ela coloca, como é que vai situar todas essas pessoas? Como é que essas pessoas ficam no plano espiritual? E aí eu falaria para vocês, é justo todo mundo ficar na mesma situação? Não é, né? Então vamos lá, vamos continuar a pensar. Em cada grupo humano realizou o seu compromisso terreno? Ou seja, cada um que cumpriu a sua... veio com uma, eu diria assim, veio com uma tarefa no mundo espiritual para ser concretizada aqui na Terra. Então cada um realizou ou não a sua tarefa. Então como é que é feito isso? Com quais medidas examinar com profundidade os fatores preponderantes e predisponentes para o mal ou para o bem, tendo-se em vista os prêmios e punições que se acham, limitado às 2 e 3 variantes: gozo terreno, punição perpétua, estágios para posterior definição. E o que ela está colocando? Todos nós vamos para o mundo espiritual e nós somos diferentes uns dos outros. E aí a lei de Deus coloca que nós vamos nos situar de acordo com os nossos afins, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o maior bem que nós possamos ter feito ou com o maior mal que nós tivéssemos cometido. Ela vai nos situando isso aí. Só que ela coloca uma questão, né? O gozo, assim, a felicidade, não é para todo mundo, não é? No primeiro momento, não é para todo mundo. Mas tem regiões que é regiões difíceis, duras, como o umbral, que é uma região de punição, mas não é uma região de punição perpétua. É uma região de punição transitória, importante que tenha, tá? E são estágios, como ela coloca, para posterior definição. Então aqui, como eu coloquei aquele desenho aqui, né, um desenho que eu coloquei aqui, existem as regiões, os umbrais, são as regiões inferiores. Os espíritos dos quais vão para lá, eles não ficam eternamente lá. Eles podem ficar muito tempo. E a gente fica até admirado na literatura espírita, a literatura confiável espírita, né? Que existe, eles relatam de espíritos que estão ali até milênios naquelas regiões, né? Eu mesmo fico pensando, nossa, tanto tempo assim. Eles ficam lá, mas não é eterno. Pode ser milênio, mas não é eterno. Ele vai chegar um dia que as forças da vida, que as forças do progresso vão impulsionar ele para uma nova encarnação, uma nova experiência, para que ele possa sair daquele estágio aprisionado, vamos dizer assim, pela sua frequência negativa, pelos seus próprios erros ali. Então, como a Joana coloca aqui, são regiões transitórias. Então, como eu falei para vocês antes, existe um umbral mais denso, existe um umbral mais
mas na média, e existe aquele umbral mais fino, que são regiões de reparação. São regiões de doação, gente. O relato dos espíritos que ali vivem não são relatos de espíritos em estado de felicidade. São relatos de espíritos que se encontram em sofrimento. E sofrimento provocado por eles mesmos, pelo seu livre-arbítrio, por terem abraçado no coração os piores sentimentos e praticado as piores coisas. Então ali se encontram espíritos que têm ódio no coração, que desejam vingança, desforra, são espíritos gananciosos, são espíritos exibicionistas, espíritos narcisistas, e aí vai espíritos de todo tipo de vício, estão tudo ali, né? E lógico, como eles estão recebendo aquilo que eles plantaram, o ambiente não pode ser bom, né? O ambiente reflete o estágio médio dos moradores daquela localidade. Aí, à medida que a gente vai avançando para as esferas mais acima, as vibrações mais acima, aí a categoria dos espíritos começa a mudar. Aí são os espíritos benevolentes, são os espíritos voltados ao bem, são os espíritos que têm amor no coração, são os espíritos cuidadosos, são os espíritos que têm capacidade de perdão, são os espíritos trabalhadores. Então, a paisagem, o ambiente, as suas cidades e suas relações sociais, né? Porque existem relações sociais no mundo espiritual, começam a mudar completamente, começam a ser harmônicas, começam a ser belas, começam a ser bonitas, como é retratado no livro, né, do nosso lar, da cidade do nosso lar. E existem outras cidades, do mundo afora, não existe só nosso lar. E vai. E aí a gente fica imaginando as cidades nas faixas mais superiores, aonde tem os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais bem resolvidos dentro de si mesmo, mais cheio de amor, mais cheio de equilíbrio, e eles estão lá. Mas esses espíritos que estão nas estações, nas instâncias, nas vibrações superiores, nos mundos melhores, eles não estão lá em condomínio fechado, olhando para nós aqui de baixo, epa, não quero ter contato com vocês, não, pelo contrário. Eles, cumprindo a lei de justiça e de amor, de caridade, eles trabalham o tempo todo a causa do Cristo, a causa do planeta, a causa de recuperar, resgatar todos os irmãos possíveis das faixas inferiores. Transformar esses lobos em ovelhas, como Jesus falou, né? Transformar esses espíritos. Eles estão atuando das mais diversas formas, com grupos socorristas, com excursões que vão lá para essas regiões, poderosas que a gente nem imagina, gente, sem nada, poderosas orações, vibrações, meditações. Eles ficam o tempo todo, como está na própria série do livro do André Luiz, ele conta, eles estão até trabalhando para anular o tempo todo a intensidade do mal, não só aqui no nosso planeta físico, aqui, ó, no nosso mundo físico, mas no mundo espiritual inferior, nos umbrais, diminuindo a carga de vibrações negativas, de criações mentais horrorosas que nós produzimos. Eles estão lá de vez em quando, estão saneando, estão limpando aquela região, estão diminuindo aquela intensidade para a melhoria dos próprios espíritos que são moradores transitórios aí. Isso é belíssimo, não é? Isso é uma coisa que nos motiva a avançar cada vez mais. Então, gente, para pensar um pouquinho, para a gente encerrar a nossa conversa, eu espero que tenha a todos vocês compreendido, e pensem sobre isso, continuem estudando, gente, estudem, que a doutrina espírita, como disse Allan Kardec, primeiro o mandamento é amar, e segundo o mandamento é instruí-vos. Então a gente tem que amar, fazer o bem, e a gente tem que estudar. Tem que estudar a doutrina espírita, cada um tem que fazer a sua construção de conhecimento. Que vamos lembrar
que os espíritos superiores eles são moralmente e intelectualmente desenvolvidos. Eles não são só um setor, vamos dizer, pleno, tá? E aí eu trouxe aqui uma mensagem do Filomeno de Miranda, do livro Temas da Vida e da Morte, que ele fala mais ou menos assim: movimentando, portanto, as energias cósmicas presentes no universo, os espíritos plasmam em seus círculos de realização, nos quais estagiam entre uma e outra reencarnação, galgando esferas que se apresentam em graus de evolução quase infinita. Belíssimo, né? O que o nosso irmão Miranda está dizendo é que lá do outro lado, nas mais diversas instâncias, são esferas, são regiões, são camadas de vibração do cosmos, enfim, da criação divina aí, em que nós espíritos vamos galgando, nós vamos passando de estágio para estágio, vamos dizer assim, de esfera para esfera, de vibração, até quase o infinito, como ele coloca. Então é isso. Senhores, senhoritas, se hoje nós estamos provisoriamente habitando uma faixa de evolução em que nós temos que conviver com o sofrimento, com a dor, com o ódio de muitos dos nossos irmãos, o mal de muitos dos nossos irmãos, tenham na sua mente e no seu coração que isso também é provisório, isso também é transitório, isso vai passar. Precisamos nos manter fiel no propósito de nos melhorarmos, de termos um compromisso assim de melhorarmos espiritualmente, no nosso cadinho, no nosso secreto, sem fazer divulgação para ninguém. A gente melhorar cada dia espiritualmente o que nós fomos no ontem. Tratar melhor os nossos sentimentos, cultivar os melhores sentimentos possíveis, né? Fazer o autoconhecimento, o conhece a ti mesmo, para que a gente possa mapear o nosso interior, os nossos sentimentos, as nossas tendências, para que a gente possa aprimorar as tendências boas e a gente destruir, vamos dizer assim, ou melhor, transformar as nossas má inclinações, porque Jesus nos aguarda. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela atenção, e aguardamos um novo convite para que a gente aqui possa conversar um pouco mais sobre algum tema, sobre algum aspecto da nossa amada doutrina dos espíritos. Ok? Como mandou o protocolo, farei a prece de encerramento e já deixo para vocês, meus irmãos, uma vibração positiva, um grande abraço fraternal a todos. Estejamos juntos. Nós somos irmãos em humanidade e nós somos irmãos em Cristo. Obrigado. Fechando nossos olhinhos mais uma vez e falar com Jesus, querido Jesus, mestre querido, eu gostaria de agradecer, Senhor, pela inspiração, pelo apoio espiritual que eu tive dos nossos irmãos e que o Senhor possa tocar o coração de todos os nossos ouvintes, tocar o coração e fortalecer a instituição que nos convidou, a todos nós, para que possamos, diante desse mar bravio que tem sido o nosso mundo, de grande dificuldade, que a nossa nau, o nosso navio, possa atravessar esse mar bravio com o Senhor no leme, nos guiando para um mundo melhor, para o seu reino de Deus, para o melhor estágio de evolução para nós, para que a gente possa, de uma forma definitiva, nos dedicarmos
ao bem maior. Obrigado, Senhor, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!